família. E até então, quando chega aqui em Êxodo 3, Deus chega a falar com Moisés. O plano de Deus começa a ter ação. E aqui diz no versículo 1 que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Ou seja, Moisés estava trabalhando. Deus só nos dá uma coisa quando nós estamos trabalhando. Deus não chama desocupados. Eu tenho certeza, que já passou só na minha cabeça, tá? Que quando chega mais uma tarefa, assim, mas justo eu já tenho tanta coisa para fazer, chama outra pessoa. Só eu pensei isso, tá bom? Só. Mas aqui diz que Moisés foi chamado enquanto ele trabalhava. Então, quando nós trabalhamos, nós estamos disponíveis, amém? E aqui diz que ele estava levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá ver essa grande maravilha. Por que a sarça se queima? Não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Moisés estava levando o rebanho, a sarça já estava lá, queridos. Deus não desceu em forma de fogo, a sarça já estava lá. E concorda que não foi de uma hora para outra, a sarça já deveria estar pegando fogo. Mas em um momento ele olhou, oxe, conversa é essa? Queimando? Mas ela não está se desfazendo. Você correria ou você ia para cima? Ele fez o quê? Foi para cima. Tá estranho. Ele já era acostumado naquela região. Mas tá estranho, eu nunca vi isso daqui aqui. Vou mais para perto. Quando o Senhor viu que ele ia chegar muito perto, calma aí, rapaz. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais, ele começou a se apresentar a Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e plana, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Ferizeu, Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim também, vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. E ele vira para Moisés e fala: agora venha, e eu o enviarei a Faraó. Deus se apresentou a Moisés, porque ele não sabia, Moisés não sabia que era Deus ali, até o momento que Deus se apresenta a ele. Amém? Deus explica o porquê que ele está ali e o que ele pretende fazer. E aí, no versículo 10, Deus fala assim: agora venha, e eu o enviarei a Faraó. Deus perguntou se ele estava disponível. Deus perguntou se ele tinha arma suficiente. Deus perguntou se ele queria ir. Ele só falou: siga-me os bons. Vamos. Agora venha, eu imagino Moisés olhando aquela sarça, a voz saindo. Ele assim: tá, entendi o que o senhor quer. E agora vem. Vou nada? Vou não, eu já saí de lá fugido, porque senão ia me matar. Agora o senhor quer que eu vá para lá? E Deus falando: venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Sabe, queridos, quando nós pedimos algo para alguém que nós sabemos que ele tem capacidade de resolver, a gente não pergunta se ele sabe. Não é? Quando sua mãe pede para você mexer lá no Facebook.
perdeu a senha. Ela não pergunta assim, você sabe recuperar a senha, Anderson? Ela fala assim, Anderson, recupera a senha aí para mim e sai. É ou não é? Aí fala assim, mãe, mas você sabe o seu e-mail? Não. Você sabe o código de segurança? Não. Mãe, mas como é que você quer? Se fosse para outro, você fazia. As mães tudo se identificando agora. Ó. É, assim mesmo. Pus de fora. Olha, bem assim. Ó, só os testemunhos. Amém, glória a Deus. Mas quando nós sabemos que uma pessoa pode resolver o nosso problema, a gente não pergunta para ela se ela sabe. Porque você está morrendo de saber. Dila, você sabe cortar cabelo? Morrendo de saber que a Dila... Morrendo não, vivendo. Mas, ó, sabendo da informação, há tempos. Quantos anos já? Nossa. Sabe cortar cabelo, irmã? Mas não, quando você precisa de algo, fala assim, Dila, corta meu cabelo. Você não pergunta informações óbvias, como diz o André. Muito óbvio. Mas aqui Deus fez isso com Moisés. Ele explicou o plano, falou o que precisava ser feito, falou assim, agora vamos. E Moisés deve ter ficado assim, mas eu? Quem foi que falou para ele que eu sei? Quem foi que falou para ele que eu sou capaz? Quem foi que falou para ele que eu estava afim de voltar lá? E aqui continua. No versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Afrontoso. Era Deus que estava falando com ele. Quem sou eu na fila do pão? Para ir até lá e tirar os filhos de Israel do Egito? Tipo, Deus, cai em si. E Deus respondeu para ele, eu estarei com você. E este será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés, não satisfeito com a resposta de Deus, queridos, ele tentou rebater. E ele diz no versículo 13, Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e eles disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles vão perguntar, qual é o nome dele? Eu vou dizer o quê? Em outras palavras. Moisés estava em desespero. Você nota as perguntas, fala assim, mas o que eu vou fazer? Me fala. Não, mas ele começou a arrumar o quê? Desculpas. Para não executar o plano que Deus havia falado com ele. Tem alguém que já se identificou com Moisés aqui alguma vez na vida? Não, mas quem sou eu para fazer isso? Chama alguém mais instruído, chama alguém que saiba mais, alguém que tem mais experiência. Eu não, eu tiro meu time de campo. Não, é você, eu vou com você, fique tranquilo, eu vou com você. E mesmo Moisés sabendo que Deus ia com ele, ele falou assim, tá, tudo bem, eu vou chegar lá com o Senhor. E aí eles vão me perguntar, falar assim, qual é o nome dele? Deus, eu não sei nem seu nome. Eu imagino o desespero estampado na cara dele, olhando assim, ó, só tinha o rebanho lá embaixo, um monte de mato, a sarça falando, e ele, o que eu faço? E ele falou assim, fica tranquilo. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Aqui, mais uma vez, Deus se apresenta a Moisés a maneira como ele é. Ele começou dizendo que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Começou a fazer aquilo que ele tinha. E no último, ele também se apresenta dizendo que eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você quer e necessita. Eu sou aquilo que te falta. Eu sou estar presente com você. Então, quando alguém perguntar, fala assim, qual é o nome desse Deus que você veio falar? O eu sou está presente comigo.
Daí no versículo 15, Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E assim serei lembrado de geração em geração. Então nós chegamos na parte, se você quiser ler em casa, nós chegamos na parte de que Moisés ficou ciente do plano de Deus para a vida dele naquele instante. A primeira fase, né? Porque ele já passou por tantas coisas depois que chegou até o Egito. Então nós sabemos que ele foi e ele conseguiu resgatar. Mas o velho homem ainda não existia essa questão de ser guiado pelo Espírito. Eles estavam na velha aliança. O Espírito Santo não estava entre eles. Mas Moisés conseguia ter acesso a Deus porque ele foi escolhido para ter essa comunicação. E mesmo assim, ele só pendia para o lado do copo meio vazio. Quantos de nós, muitas vezes, olhamos o copo meio vazio? Deus nos dá uma orientação, Deus nos dá um alerta, Deus nos motiva, Deus usa pessoas para poder nos levar a lugares maiores, a níveis maiores. E muitas vezes nós olhamos o copo meio vazio e falamos assim: eu não sou nada não, eu não vou não. E deixamos de aproveitar as oportunidades e deixamos de estar disponíveis para aquilo que Deus quer fazer. Pula para Êxodo 4. Aleluia. Êxodo 4, você estava no 3, para o 4. O versículo 1 diz assim: isso Deus ainda estava conversando com Moisés. E Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. E ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e a pegue pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se via tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei como a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Agora vá, e eu serei como a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Até aqui. Percebe a alma militando?
Moisés não enxergava de jeito nenhum, queridos, que ele era capaz de executar o plano de Deus para a vida dele e para a vida daquele povo. E ele começou a questionar a Deus e tentar convencer a Deus para Deus mudar de ideia. Era um homem ousado, né? Se Deus aparecesse aqui e falasse, você vai ficar tentando. Muitas vezes a gente faz isso. Agora não, Senhor. Depois. Quando Deus manda a gente orar por uma pessoa, a gente fala assim, chama outro. Não quero ir lá orar, não. É você mesmo, Deus. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, levanta outra pessoa porque aquela precisava ser alcançada. E Moisés começa a tentar convencer a Deus. Senhor, jamais eles vão acreditar em mim. Nem ouvirão o que eu vou dizer. Eu não tenho crédito nenhum com aquele povo. Eu vou chegar lá e eles nem, vai se dar conta de mim. E Deus falou a ele, o que você tem na mão? E Deus começa a mostrar milagres para que Moisés acredite nele mesmo. Para que Moisés acredite de que Deus estava com ele. Que Deus se fazia presente. Aqui nem Tomé. Quantas vezes nós oramos a Deus e falamos assim, Deus, se é o Senhor mesmo, faz com que caia tal coisa. Quando muitas vezes Deus já falou ao nosso coração, eu estou com você. Confia em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Ei, eu estou contigo. E muitas vezes assim, Senhor, se for da tua vontade mesmo, me dá um sinal. Quantas vezes nós passamos por isso? E aí o bordão virou serpente. Moisés, vendo que Deus virou o bordão em serpente, ele teve medo assim da serpente, saía correndo dela. Não, isso aí não, misericórdia. E Deus falou assim, pegue pela cauda, Deus ensinando ele a se mover e a confiar nele. Então o Senhor disse isso é para que creiam que o Senhor apareceu a você. E Deus continuou, põe a mão no seu peito, tirou, estava cheio de lepra. Acreditou agora? Põe a mão de novo, saiu sem nada. Eu estou com você. Era Deus reafirmando de que Moisés não iria sozinho, de que o poder acompanhava ele, de que Deus não iria deixar só. E Moisés debatendo. E Moisés disse ao Senhor, no versículo 10, Senhor. Você viu que Moisés já estava cansado, né? Senhor. Eu nunca fui eloquente, ele tentou por todas as vias, agora eu vou falar que eu não sei falar, né? Eu tentei convencer de todas as formas, agora eu vou dizer para ele que eu não consigo me comunicar, para ver se ele fala assim, como é que eu vou me comunicar com o povo se eu não sei falar? Tentou por essa estratégia. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo. Nem quando eu morava no Egito, nem quando eu fiz minha família, e agora que o Senhor falou, agora que eu não aprendi mesmo. Eu não sei falar não. Nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. E aí no versículo 11, se eu recebesse uma resposta dessa de Deus, misericórdia. O Senhor respondeu, e quem fez a boca do homem? Quem foi que fez? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Foi tipo um basta. Presta atenção em mim, para de arrumar desculpas. Acorda para a vida, Moisés. No dia de hoje, fala, meu filhão, levanta. Vamos. E aí no versículo 13, Moisés respondeu, de novo. Senhor, envia outro que quiseres enviar, menos a mim. Eu já fui tanto como Moisés. Eu não, Deus. Chama outro. Escala outro. Faz com outro. Me deixa aqui nos bastidores. E aí no versículo 14, bem reação de pai. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E o Senhor disse, Arão, o levita, não é o seu irmão?
Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e ele lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, a mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Veja que chegou uma hora que Deus falou assim, não dá mais não. Eu preciso dar um jeito nisso. É aquela hora que a mãe manda o filho tomar banho 500 vezes, e o filho fala assim, agora não, mãe, que eu estou jogando. Agora não, mãe, que está acabando o desenho. Agora não, mãe, quer ver o que eu fiz? Agora não, mãe. Assim, vai tomar banho. É a última palavra. Vai tomar seu banho. É como se Deus estivesse falando para Moisés, falando assim, chega de desculpas e vai fazer o que eu te pedi para fazer, rapaz. A última desculpa foi, eu não sei falar. Eu não sei me comunicar, Deus. Como é que você quer que eu fale com aquele povo? E Deus falou, tá bom, essa desculpa que você vai usar, então você vai chamar alguém para ir com você. Mas você vai. Você vai estar no meio do plano. E sabe o que isso nos mostra, queridos? Que Deus nos dá ferramentas para poder executar o plano dele. Deus nos dá capacidade, nos dá suprimento. Deus nos dá reconhecimento para poder executar e não fugir daquilo que ele quer para nós. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Moisés conseguiu fazer isso. E ele pediu para que chamasse Arão, que era o seu irmão. E ele já falou logo, eu sei que ele fala fluentemente. Não use mais como desculpa que ele também não sabe falar. Você vai, mas você não vai sozinho mais. Você vai comigo e com o seu irmão. Você falará com ele e ele porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a boca dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca. E você será para ele como Deus. E não se esqueça do bordão, porque com ele você fará os sinais. Em nenhum momento, queridos, Deus excluiu Moisés, porque ele em todo momento falava que ele não era capaz. Deus o trouxe para perto, fazendo ele enxergar de que ele fazia parte do plano e de que ele deveria estar ali. Muitas vezes nós nos encontramos como Moisés, dando desculpas a Deus, porque nós não queremos fazer o que ele quer, porque vai doer, porque vai exigir muito de mim, quando na verdade Deus está falando, eu vou com você. Vai com o seu irmão, use a ferramenta que eu estou te dando, mas cresça, eu quero que você avance. E Moisés, diante desse texto todo, nós conseguimos ver algumas inseguranças. E nós conseguimos destacar algumas coisas. Moisés, ele achava que ele não tinha autoridade. Eu vou chegar lá, eles não vão dar nem trela para mim, Deus. Vão achar que é um Zé Ninguém falando. Quantas vezes situações chegam para a nossa vida e nós achamos que nós não temos autoridade e que o diabo não está debaixo dos nossos pés. E ficamos calados. Nós já estamos na posição de que nós temos autoridade. Não porque nós merecemos, mas porque Deus está conosco. Moisés aqui, ele tinha inseguranças na comunicação. Não fui tão eloquente. Não sei falar. Quantas vezes nós nos prendemos porque nós não sabemos falar como alguém por meio de comparação. E nos travamos porque não queremos fazer feio como você mesmo pensa, ou como eu mesmo penso. Quando Deus fala, ei, quem está falando por meio da sua boca sou eu. Vá e faça. Não deixe com que isso atrapalhe os planos que eu tenho para você.
Não precisa falar bonito, eu vejo o seu coração. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo e não falar eloquentemente. É bonito? Talvez. Necessário? Não. Fale. Não trave como Moisés falando, eu não falo tão bonito. Moisés tinha medo de rejeição. Eu vou chegar lá, eles não vão nem me atender. Quando ele, sabendo de tudo que Deus já havia falado para ele, Deus já afirmando para ele, eu vou com você, e ele ainda tinha medo de ser rejeitado, de não ser ouvido. Quantas vezes nós paramos a nossa vida, paramos o nosso chamado, paramos a nossa história com medo de rejeição, quando nós carregamos Jesus e devemos fazer ele conhecido. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vive mais você, mas Cristo vive em você. Se estiver rejeitando, está rejeitando quem está com você e não você. Mas devemos falar. Devemos sim parar de dar desculpas. Moisés tinha medo de ser incapaz, de falhar, de não conseguir executar. Quantas vezes olhamos para o nosso eu e falamos assim, eu não tenho capacidade nenhuma para fazer isso. Eu não tenho estudo. Eu não li muito a respeito. Não conheço nenhum grande nome sobre esse assunto. Quando, na verdade, nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. O maior habita em nós. O maior habita em nós. Não para que a gente fique falando que temos o rei na barriga, mas sim para fazer o plano e propósito dele na nossa vida e aí fora. Tinha medo de falhar. Eu não vou fazer não porque vai dar errado. Ei, Deus te capacita. Deus te orienta. Deus te ensina. Deus, ele faz uma revolução e você olha assim e fala assim, só poderia ter sido Deus. E se não fosse Jesus Cristo, querido, na nossa vida, de que valeria? Só Jesus. E quando nós encontramos com isso, nós nos deparamos com as mesmas desculpas de Moisés. Se repetindo, se repetindo, se repetindo. Vindo como formiguinhas. Quando, na verdade, Deus já deixou bem claro que Ele nos escolheu. Ele te fez nação santa, povo escolhido e adquirido por Ele. Não é mais aquele que não tinha condições, mas sim aquele que Deus pode usar e fazer a diferença por onde você passar. Moisés tentou convencer a Deus ao contrário, mas não teve sucesso e nós sabemos da história. Ele foi ao Egito, ele livrou o povo. Ele executou o plano. Não chegou à terra de Canaã. Mas nós podemos estudar isso depois. Mas ele executou. Ele não deixou com que as desculpas parassem o seu chamamento. Parassem a sua vida, a sua família. Ele decidiu, eu vou. Eu vou. Aleluia. Abre lá comigo em Isaías. Isaías, capítulo 40. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, o Senhor é contigo. Aleluia. Isaías, capítulo 40, o versículo 29. Ouça o barulho de Bíblias. Diz assim, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as vossas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele diz que ele fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor nenhum. Você pode virar para mim e falar assim: Elaine, eu estou cansado. Eu não quero mais, eu não quero fazer nada. Ei, eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor diz que Ele fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais vigor. Deus, Ele traz a resposta, Ele traz a solução, Ele te dá as ferramentas. No versículo 30 ele diz: os jovens se cansam e se fatigam. É bem atual, né? Não sei por que vocês estão rindo. Não se fazem mais jovens como antigamente, né? Como o pessoal diz. É nada, é leite fermentado na veia. Mas os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. E glória a Deus que o versículo e o capítulo não acabam aí. Porque depois da vírgula vem: mas os que esperam no Senhor. Tem alguém esperando no Senhor? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas de águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. A nossa resposta está em Deus. Quando nós olhamos com os olhos naturais para nós mesmos, nós vemos que não somos merecedores e capazes de nada. Mas graças a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua unção, ao qual nos leva a patamares maiores. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águias, correm e não se cansam, caminham e nem se fatigam. O Senhor é contigo, queridos. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não deixe que o diabo use as desculpas para parar o plano de Deus para a sua vida. Existe um plano e ele será executado. Abra comigo ainda em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 5. Eu vou ler do 4, para a gente conseguir entender um pouco melhor. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ei, não vem de você, não vem de mim, mas vem do Espírito, vem de Deus. Não para que nós nos gloriemos, mas diz ao qual Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Moisés estava na aliança antiga e ele viveu muitas coisas com Deus. Mas nós fomos capacitados para uma nova aliança. Fomos capacitados e chamados para ser ministro de uma nova aliança. Não é pela força do nosso braço, queridos. É pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele, para ele, tudo por ele. Vem de Deus. E na Bíblia nós vemos diversos exemplos, digamos, de superação. Quando achavam que não tinham condições de darem certo, de fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. E o resultado foi extraordinário. A gente pode citar Gideão. Ele se sentia o menor da sua família. E olha o que ele fez na luta. Jeremias, ele se sentia muito novo e que não sabia falar.
Foi um dos profetas bem reconhecido. Deus usou ele através da fala. Pedro, por medo, ele negou a Jesus. Jesus já tinha sido pego. E estavam querendo pegar todos aqueles que faziam parte. Falou, você conhece Jesus? Você é que andava com ele. Por medo, ele falou, não. Eu nunca vi tão branco. Não conheço. Por medo, ele negou Jesus. Por medo, ele quis se esquivar. Mas ele decidiu obedecer. Jesus ressuscitou e trouxe ele para perto. E depois que desceu o Espírito Santo em Atos 2, veja o que Pedro fez. Ele poderia ter usado o medo como desculpa ainda. Mas ele decidiu obedecer e confiar no Senhor. E ele foi um grande marco para a sua geração. Aleluia. Entre esses, existem outros, diversos, que superaram as barreiras, superaram os pensamentos que eram medíocres, que eram mínimos, que não serviriam para grandes planos e propósitos, mas decidiram escolher, decidiram confiar no Senhor e fazer com que Cristo resplandecesse e fizeram os planos. Chegou a nossa vez. Fala para o seu irmão, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez de passarmos por cima das barreiras. Chegou a nossa vez de colocar realmente Deus à frente, queridos, e fazer obras maiores. Chegou a nossa vez, assim como nós oramos por pessoas se reconciliando, pessoas chegando, fazer Jesus conhecido. Chegou a nossa vez de estarmos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou. Não dando ousadia ao diabo, não dando ousadia aos pensamentos, não dando ousadia àquilo que queiram implementar no seu coração. Mas o Espírito Santo está dentro de você. E Ele te ajudará. Para finalizar, abra comigo lá em Isaías. Isaías 41. Tem mais ou menos nem sei quanto tempo faz que eu recebi o convite do pastor Joel. E o Senhor colocou essa palavra ao meu coração. Quem é do louvor sabe que a escala vem depois, vem semanalmente. E a escolha do repertório, nós cantamos. Nada temerei. Se eu passar pelo vale, não terei medo. Se eu passar pelo mar, eu não me afogarei. Se eu passar pelo fogo, não me queimarei. Nada temerei, porque nós estamos agarrados com Cristo. Nós estamos agarrados com Cristo. Lá em Isaías 41. Isaías 41, 10. O Senhor disse, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro na sua mão direita com a minha justiça. Não sou eu que estou falando, mas é o Pai que está falando. Quando você vê uma criança que confia no Pai de todo o seu coração, uma criancinha, e ele fala assim, pula que o Pai te segura. Ele vai. Se o pai não estiver atento. Mas quando uma criança reconhece a paternidade e o pai fala assim, vem, o pai está aqui, ele vai. E aqui o Senhor está nos dizendo essa noite, não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quando o diabo quiser te falar que você está sozinho, você não está. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Aleluia. Aleluia. E em Salmos 23, 4,
diz o que nós cantamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Lembra do bordão de Moisés? Ele falou assim, você vai, mas não esquece o bordão, porque é por meio dele que você fará os sinais. E aqui o salmista falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Isso é segurança. Isso é reconhecimento de posição. Isso é saber que nós estamos com Deus o tempo inteiro. E que aquela falsa informação de que nós não conseguiríamos cai por terra. Porque o Senhor é conosco. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia, queridos, certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E nós habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Aleluia! A partir de hoje, quando você vê um irmãozinho te dando desculpa, fulano, vamos lá. Vou arrumar os meninos. Não leve para o extremismo, a gente sabe que muitas vezes acontece mesmo de ter um horário apertado. Mas nós devemos ser diligentes e reconhecer a inclinação e motivação que vem do nosso coração. Se realmente existe um compromisso ou um propósito maior para aquele momento e não der certo, amém, está tudo certo e se organizamos para outra coisa. Mas quando nós entendemos a motivação, que muitas vezes é a via ou a veia da desculpa, nós devemos parar ela ali e reconhecer que o Senhor está conosco e de que com Ele nós somos mais do que vencedores. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com a palavra. Pastor? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né? Dá para fugir dessa? Depois dessa, meu irmão. Aleluia. De manhã nós tivemos uma boa palavra, reajustando os parafusos. Aquelas porcas que estavam meio folgada, de manhã foi ajustada. À noite vem para nos dar uma direção, nos dar um entendimento que nós fomos chamados desde dentro da nossa mãe. Você já parou para pensar que Deus tem um plano tão lindo com você e muitas vezes você quer desistir? Antes da fundação do mundo, Deus já pensava em você em 2023. Rapaz. Amado, é que a gente não para pensar friamente a bondade de Deus, o plano de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Aí nós como seres humanos, arrumando 1001 desculpa. Mas quando acreditamos, colocamos a nossa fé em Deus, Deus supre todas as nossas necessidades, seja ela qual for, seja emocional, seja financeira, seja ela qual for, Deus é o Deus supridor. Nós devemos confiá-lo. Se nós existimos porque Ele é bom, Ele confiou em nós. Sabe que Deus confia mais em você do que você mesmo confia em você? Assim nós vimos Moisés, né? A confiança que ele não tinha nele, e Deus tinha uma grande confiança, porque Deus já sabia, Deus já tinha ido no futuro de Moisés. Deus sabia como ia acontecer com Moisés, assim com Jeremias, com outros, e assim com eu e com você. Deus sabe, Deus já foi no nosso futuro, e nós devemos confiá-lo. Amém? Glória a Deus.